A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 8, Jovens, que tem como título Naum, até onde vai a paciência de Deus. Amém? Então nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo deste trimestre das lições bíblicas jovens, ao qual nós estamos estudando os profetas menores. E hoje nós estudaremos o sétimo profeta menor, desse grupo de 12 profetas menores. Ou seja, então na primeira lição foi a introdução e da lição 2 em diante, cada lição fala de um profeta. E na lição de hoje nós vamos falar sobre Naum, um dos profetas menores. Então o assunto abordado por Naum é o julgamento e a destruição da grande capital da Síria. Qual era a capital da Síria? Nínive. O objetivo foi o de transmitir, ajudar a ideia da soberania de Deus sobre os povos. Então, a mensagem espiritual, meu irmão, de suas páginas, no caso do livro de Naum, vai salientar o caráter íntegro de Deus e a de que um dia os ímpios, impenitentes, que insistem em viver segundo a vontade do maligno, serão esmiuçados pelo justo juiz. Por isso o título da lição é Naum, até onde vai a paciência de Deus. É uma afirmação, até onde vai a paciência de Deus. Então este livro de Naum, ao qual nós estaremos comentando nesta podcast de hoje, vai falar sobre isso. Naum é um livro curto de apenas 3 capítulos e nós vamos esmiuçar um pouco estes 3 capítulos para que os irmãos entendam e tenham subsídio extra, além do que está na lição bíblica, que faz misto os irmãos lerem a lição bíblica e pegarem coisas a mais que nós iremos falar aqui nessa podcast de hoje, comentando a lição de número 8, Jovens, que vai falar sobre este profeta que tinha por nome Naum, que é o pequeno livro de Naum, vai enfatizar isso, uma grande verdade. Que verdade é essa? Deus não se deixa zombar. Essa é a grande verdade que vai estar embutida nesse livro de Naum e a grande verdade que esse livro vai nos passar que Deus, meu irmão, não se deixa zombar. Então, ele, ou seja, Deus, por algum tempo, ele suporta a rebeldia e até a soberba do homem. Meu irmão, mas isso não é indefinidamente, não. Não é sem o tempo, porque vai chegar o tempo que a paciência de Deus passou, meu irmão, chegou no limite, estourou, o ser humano passou a linha que deveria passar em transgredir a imagem do Criador. Então, Nínive, meu irmão, teve sua oportunidade de arrependimento através da mensagem de Jonas. Se lembra que nós já falamos sobre Jonas? Jonas foi lá na grande cidade de Nínive e pregou e os ninivitas se converteram. Então essa mesma cidade agora que Deus vem, levanta Naum para trazer a mensagem para ela. Agora é a sentença de Nínive, porque Jonas veio trazer lá. Trouxe julgamento, mas eles se arrependeram e se voltaram para Deus. Mas será que aconteceu o mesmo agora com Naum, quando Naum é levantado? Então nós vamos ver isso, porque através de Jonas, a misericórdia do Senhor com ele já havia, meu irmão, se esgotado. Em Jonas, Deus usou de misericórdia, mas agora, meu irmão, a misericórdia do Senhor já havia se esgotado. Por quê? Porque eles voltaram à prática dos pecados que estavam cometendo antes de Jonas chegar lá, e mesmo assim eles se converteram, mas uma geração levantou outra geração e não foi passado aquilo para a geração posterior e caíram novamente no pecado. Então, fazendo um fundo histórico sobre esta conceituação do livro de Naum, nós vemos que Jonas pregou aos ninivitas,
E eles se arrependeram. Aí o que acontece? 150 anos depois que Jonas esteve lá, que Jonas pregou, o povo se arrependeu, teve a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor alcançaram aquele povo. O que aconteceu agora? Agora eles estavam, meu irmão, atolados novamente na iniquidade, ou seja, passou 150 anos, 2 gerações, depois daquela que Jonas tinha falado, eles voltaram às mesmas práticas pecaminosas, deixando o Senhor que usou de benevolência e misericórdia para com ele. Então, meus amados irmãos, infelizmente, a conversão da grande cidade de Nínive durou tão pouco tempo, se a gente for olhar, 150 anos que durou. E agora Deus chama Naum para profetizar agora o julgamento e a destruição que virá sobre a cidade de Nínive, porque desta vez, meu irmão, não haverá oportunidade de arrependimento e a queda do Império Assírio é inevitável, porque Deus deu a oportunidade, Deus deu de misericórdia, passou-se o tempo, mas a cidade volta novamente a cair nas mesmas transgressões, nos mesmos pecados. Então, irmão, a Síria, nos dias de Naum, vivia um estado de impiedade tal que sua queda imediata era a única opção justa para Deus. Neste momento, a única opção justa, porque Deus é justo, meu irmão, era o seu extermínio, era o fim, era a queda. Diferente quando Jonas esteve lá 150 anos atrás. Porque agora os reis desses países, eles eram temidos pelos outros povos. Sabe por causa de quê? Por causa da sua brutalidade, por causa da sua crueldade, da sua agressividade, da sua idolatria vil. Isso era tudo que acontecia quando Jonas esteve lá. Eles açoitavam seus prisioneiros até o ponto de arrancar sua pele, usadas depois como ornamento. Veja só como eles eram maus. Eles açoitavam os seus prisioneiros até o ponto de arrancar aquela pele daquelas pessoas e usavam depois aquelas peles como ornamento nos seus castelos e templos pagãos. Então isto, meu irmão, era apenas uma entre muitas outras atrocidades que cometiam. Por isso o furor dos céus tinha que ser derramado sobre os assírios. O nome Naum provém do vocábulo hebraico traduzido por conforto, consolo, ou seja, consolação. E enquanto pregava sobre a assolação do Império Assírio, esse profeta procurava, meu irmão, confortar o seu próprio povo, porque ele estava trazendo uma mensagem para um império ímpio, para o Império Assírio. Ao mesmo tempo que ele pregava juízo e a sentença do Império Assírio, que era representado pela cidade de Nínive, sua capital, ele procurava confortar o seu próprio povo. Então, um grande inimigo dos filhos de Deus iria desaparecer pela providência divina. Então, o profeta serve-se deste fato para animá-lo, mostrando que o Senhor, meu irmão, e não o homem, reinará e dominará sobre a terra. Então, vemos a indignação do Senhor, já no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Nos versículos 2 e 6, fala: o Senhor reserva indignação para os seus inimigos. Quem pode suportar sua indignação? Então, Naum vai iniciar seu livro com uma lista de evidências da ira de Deus. Os elementos da natureza vão secar, definhar, derreter e entre outras coisas que vão acontecer diante do furor do Senhor. Então, meu irmão, tudo vai retratar o zelo e o espírito de justiça, da justa vingança do Altíssimo contra a Assíria. Observe algumas características do zelo de Deus conforme a narrativa de Naum. Tudo isso no capítulo 1. No versículo 3 fala: Deus é tardio em irar-se, mas quando age, fala poderosamente. O versículo 6: não há quem possa suportar o seu furor. O 7: em meio à sua vingança, meu irmão, há um refúgio para o justo. Observe as mensagens que estão lá, as características do zelo de Deus.
No versículo 9 e 11, mostra que a Deus pertence o direito. Ele se revela justo ao executar a vingança. Nos versículos 12 e 14, vai falar da vingança do Senhor é total. Além de ser total, ela é completa. Então, meus amados irmãos, a sentença divina contra Nínive ou a Síria, conforme descrita pelo profeta Naum, é: farei o teu sepulcro, porque és vil. Está lá no versículo 14 do capítulo 1. Aí vem Naum, em seu capítulo 1, versículo 15, vai falar de Judá, que Judá deve celebrar. Por quê? Porque a ruína total de Nínive é irreversível agora. Talvez se fosse Jonas pregando, Jonas estaria bem feliz, porque era o que Jonas queria quando ele chegou lá. Há 150 anos atrás, quando Jonas foi pregar, Jonas queria que acontecesse exatamente isso, a destruição de Nínive. Mas aconteceu totalmente o contrário, porque ali Deus estava usando de misericórdia, estava usando de benevolência, estava dando a oportunidade do povo se arrepender e permanecer fiel ao Senhor. Mas isso agora coube a Naum. Depois de 150 anos de seu arrependimento, Nínive vai ser totalmente destruída. E essa destruição, minha irmã, é irreversível. E Naum vai anunciar isso aos judeus, que eles devem se alegrar. Os exércitos assírios nunca mais entrarão na terra do povo escolhido, nunca mais. O homem vil será totalmente exterminado, meu irmão. Então é isto que nós vamos perceber quando nós vamos ler o livro de Naum. Porque Nínive vai cair. E é isto que o profeta Naum está mostrando que Judá deve celebrar. Porque esse exército, ele não vai mais entrar na terra do povo escolhido. Alguns dizem ser este um dos reis do Império Assírio, possivelmente Senaqueribe. Sendo ele ou não, o resultado da aniquilação do seu povo continua sendo um fato na história. Pois as boas notícias de paz, meu irmão, correrão pelas montanhas. Judá será consolado, convidado a celebrar suas festas novamente e a cumprir seus votos para com seu grande Salvador. Por ter esmiuçado aqueles que o oprimiam e escravizavam. Meu irmão, seríamos remissos se não acrescentássemos aqui a referência paralela desse versículo de Naum, feita por Isaías, lá em Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, meu irmão, essas novas de salvação um dia serão anunciadas outra vez. E o Messias será entronizado para sempre. Os poderes malignos nunca mais oprimirão e os povos aclamarão a Cristo como Senhor e Salvador. Já os versículos 2 e 3, a qual não vamos comentar para encerrarmos esse subsídio, vai falar sobre a devastação de Nínive, porque Naum vai continuar o seu relato, descrevendo a terrível desolação da grande capital assíria e deixando bem claro que desta vez não haverá misericórdia e graça da parte de Deus. Nínive, conforme a sua narração, cairá como um baralho arrepiante, com um barulho arrepiante, e nunca mais se levantará, nem se exaltará. Então, capítulo 2 vai falar disso, a queda da cidade rainha. Em Naum 2:10 fala devastação, destruição, desolação. A grande capital do Império Assírio, meu irmão, a cidade rainha, conforme fala Naum, capítulo 2, versículo 7, começa a sentir a mão justa do Senhor sobre si. Assim como Edom, nós já falamos sobre Edom lá no livro de Obadias, já estudamos esse profeta também. Se os irmãos não assistiram, assistam, irmãos, as aulas anteriores, que os irmãos vão entender. Assim como Edom havia desprezado e maltratado Judá, também Nínive era culpada pela mesma infâmia. Agora Deus restauraria a glória de Jacó e Israel seria vingado. Naum descreve a destruição de Nínive, unindo o real ao simbólico. Só basta ver entre os versículos 3 e 13 de Naum. As tropas assírias eram valentes e seus carros eram velozes.
porém nada as conseguiram fazer para se defender da ira de Deus. A cidade entrou em pânico, meu irmão, em meio à confusão total e tentou fugir à calamidade predita. Os cidadãos corriam desesperados para os muros, procurando liberdade. Isso está lá em Naum, meu irmão, capítulo 2, leia os versículos 5, 8 e 10. Mas a saída de escape estavam bloqueadas por seus inimigos, que de forma alguma estavam dispostos a recuar. O leão, que era símbolo da Síria, estava dominado, versículo 11 do capítulo 2, e a espada estava devorando os seus leãozinhos. As vozes dos seus embaixadores ou representantes governamentais a outros povos estavam em silêncio, indicando que não podiam mais apelar a outras nações por socorro. Isso está lá no versículo 13 do capítulo 2. Então, meu irmão, a destruição estava chegando e vai chegar na cidade de Nínive. O capítulo 3 vai começar com o ai da cidade, entre os versículos 1 e 17 do capítulo 3. Nesses versículos, o profeta ressalta, meu irmão, as razões pelas quais Deus está se vingando de Nínive. Primeiro, é uma cidade sanguinária e cruel. Isso está lá no capítulo 3, entre os versículos 1 a 3. Os versículos 4 e 5 do capítulo 3 vai mostrar outra razão porque Deus vai estar se vingando, porque é uma cidade imunda, cheia de prostituição e feitiçaria. E dos versículos 7 ao 10 vai falar que é uma cidade que se julgou melhor e mais forte que outras grandes cidades, como Noamon ou Tebas no Egito, que a própria Síria conquistou, meu irmão, e que veio a cair. Então, essas três razões são as principais de Deus ter se voltado e se vingar da cidade de Nínive. Então, por tudo isso, meu irmão, a Síria será desprezada pelo Senhor. Ser desprezado pelo homem é suportável, mas o desprezo divino, meu irmão, ele é terrível. Ele é sem comparação. Nínive, o grande e poderoso centro militar, político e social dos seus dias, abusou arrogantemente da sua fama e influência e pisoteou muitos outros países menores. Agora sua força seria dissipada, suas fortalezas arrasadas e seu poderio abatido e deixado ao nível do chão. O fogo consumiria a Síria e a espada a exterminaria. Naum 3:15. Meu irmão, então a chaga é incurável, conforme vai falar os dois últimos versículos do capítulo 3. Naum termina sua profecia, meu irmão, falando do sono fatal dos líderes da Síria. Os pastores dormem, conforme o versículo 18 do capítulo 3. Isto é, estão mortos. Por isso as ovelhas correm confusas, sem direção ou sem rumo. Os nobres também estão mortos, e não há quem possa pôr a casa em ordem. Não havia nada, meu irmão, que pudesse evitar a derrocada da grande capital, que já uma vez tinha experimentado a misericórdia de Deus. Os babilônicos, instrumento do Senhor para essa vingança, vieram contra a Síria, meu irmão, no ano 612 a.C. E Nínive foi destruída e nunca mais na história da humanidade se levantou. Ou seja, 10 anos após a Síria ter levado as tribos do norte, ou seja, o reino do norte, que era chamado de Israel, para o cativeiro, Deus levanta a Babilônia e é usado como instrumento para destruição, para executar a vingança do Senhor sobre a cidade de Nínive. E Nínive foi destruída no ano 612 a.C., meu irmão. E nunca mais ela se levantou, ela se apagou da história da humanidade. Então, concluindo, podemos também aplicar a profecia de Naum a outros povos ímpios futuros. Aqueles que praticam vis abominações, procurando derrubar o reino do Altíssimo e destruir o seu povo. Estes serão sentenciados, meu irmão, pelo justo rei e juiz do universo e condenados ao sofrimento. Então a mão do Senhor vai vir, assim como veio sobre a nação dos
assírio, ou seja, sobre a cidade de Nínive, era virá também sobre aquelas nações que tentam impedir o progresso do reino de Deus, que tentam fazer com que o evangelho não se proclame, que tentem fazer com que o evangelho de Cristo não seja anunciado, meu irmão. Então, meu irmão, a paciência do Senhor, ela pode sim se esgotar. E o grande exemplo é essa cidade de Nínive, que era a capital da Síria, porque o Senhor usou de benevolência, usou de misericórdia, trouxe restauração, trouxe renovo, ao qual o profeta Jonas, que foi levantado, não queria que aquilo acontecesse, mas o Senhor usou de misericórdia, porque o Senhor teve compaixão dos ninivitas quando eles se humilharam e se dobraram e se prostraram diante de Deus. Mas se passou-se o tempo e depois de 150 anos veio Naum trazer a sentença de Deus contra a grande cidade de Nínive. E agora seria destruição total, e completa, porque o Senhor o falou e o Senhor assim vai fazer, porque o Senhor não se deixa zombar. Assim como Naum fala em Naum capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se. Observe que a palavra dele fala que o Senhor é tardio em irar-se, não está dizendo que o Senhor não vai se irar. Ele é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E isso veio sobre a cidade de Nínive porque o Senhor agora está virado. Foi transbordado o cálice das transgressões que a cidade de Nínive cometeu. E o Senhor agora vai vir contra aquela grande cidade que outrora foi usada de misericórdia e benevolência na mão de Deus, mas agora seriam desgarrados. E o profeta Naum vem e traz essa mensagem e mostra que a cidade vai ser destruída, e ao mesmo tempo ele traz uma mensagem de consolo para Judá, porque Judá, que era o reino do sul, ainda estava de pé. Permanecia, ainda não tinha sido levado pelos babilônicos, mas estavam lá de pé ainda. E Naum vem e mostra isso para o povo. Então o povo de Judá deveria se alegrar, porque o inimigo deles deixaria de existir. Nunca mais aquele inimigo entraria na cidade santa para perseguir e maltratar o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando o nosso subsídio através dessa podcast número 8, no qual nós tratamos sobre Naum, até onde vai a justiça de Deus. E que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que os irmãos utilizem essa aula como subsídio extra. Além do que está na lição bíblica, utilize essa aula porque passamos conceitos históricos para os irmãos entenderem com relação a Jonas e a Naum, e vimos que Deus chegou o tempo de Deus irar-se contra a cidade de Nínive para sentenciá-la agora e fazer conforme a sua vontade, porque Deus é soberano e pode tudo, e os inimigos neste momento era a grande cidade de Nínive, capital da Síria, que deixaria de existir. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se Deus assim permitir.